Como sabemos, em março de 2027 lançará o próximo filme do Monsterverse, que é Godzilla 3. Só que temos algumas informações do filme que possam abordar que vai aparecer mais titãs que não foram explorados no Monsterverse. Isso porque no universo Godzilla foram explorados alguns titãs, só que não todos. Isso porque existem alguns titãs que ainda são desconhecidos no mundo lá fora. Então no vídeo de hoje eu vou abordar para vocês alguns titãs que possam aparecer nesse terceiro filme do Monsterverse. Então deixa o like e se inscreva no canal. Eu sou Edivaldo e vamos começar o vídeo. Bom, nós temos algumas informações sobre esse terceiro filme. E algumas delas são o seguinte: nesse filme será uma continuação, claro, do Novo Império. Só que algumas partes possam ser claras. Os vilões não são os titãs, e sim ao contrário. Os vilões são os próprios seres humanos. Isso mesmo que você ouviu. Nesse filme, em vez dos vilões serem os titãs, serão nós mesmos que seremos os vilões. Vocês se lembram daquela, como se fosse aquela organização que apareceu em Godzilla, Rei dos Monstros, que queria simplesmente dizimar o planeta Terra com os titãs? Então, essa empresa de novo vai tentar, só que em vez de atacar apenas um titã, eles vão atacar simplesmente todos os titãs. Isso porque eles vão simplesmente querer destruir todos os titãs, e por causa disso eles vão chamar vários exércitos dessa organização para matar e tentar destruir alguns titãs. E não só eles, mas também o próprio Kong e o Godzilla e alguns titãs que já foram explorados, como o Mothra e até o Behemoth. Então vamos abordar alguns titãs que futuramente possam aparecer nesse filme. Bynib. O titã Bynib está localizado em Race Rock, lá na Austrália. Esse titã é um titã, uma lenda local lá da Austrália, onde fala que uma criatura que mora nos lagos e lagoas lá da Austrália acaba atacando as pessoas e as matando. A sua aparência possa ser muito, mas muito discutida. Alguns falam que é uma aparência parecida com o ornitorrinco muito gigante, que passa até dos 300 metros, mas também tem aqueles que baseiam ele como um felino preto, parecido com um leão dente de sabre, ou até mesmo parecido com um tigre. Só que não temos exatamente nenhuma informação, não temos exatamente nenhuma imagem dele exatamente. E aquele raio-x que a gente vê lá no Monsterverse é fake, gente, não tem nada a ver com Bynib. Mas o que podemos deduzir? Já que nesse filme a história vai se basear nos humanos matando alguns titãs, então o Bynib possa ser atacado. Isso porque a sua localização já está exposta lá no Monsterverse. Então por causa disso ele pode ser um dos primeiros titãs a ser atacado. Isso porque ele não sabemos exatamente como ele é. Então podemos presumir que os soldados vão ter um pouco de dificuldade em saber como esse titã vai atacar. Quetzalcoatl. Esse titã está localizado em Machu Picchu, no Peru. Esse titã foi baseado na mitologia azteca. Isso porque existe uma criatura com esse mesmo nome, que é uma serpente plumada nas lendas pré-colombianas. Esse titã não tem um tamanho exatamente, mas o que sabemos sobre esse titã é que ele é um titã muito gigante. Isso porque nas lendas esse titã possa ter o tamanho basicamente de uma cidade inteira. E também não sabemos exatamente nada sobre a sua aparência, mas vimos algumas imagens lá no Monsterverse que provavelmente é sim uma serpente plumada. Mas futuramente, quem sabe que ele possa sim aparecer nesse terceiro filme, mas quem sabe. Sago. O Sago está localizado em Devil Story, lá nos Estados Unidos. A sua aparência exatamente é de um besouro gigante. Isso porque Sagon é um nome significativo para besouro. Ele não foi realmente nunca citado e nem mesmo mencionado. Mas o que sabemos mais sobre ele é que realmente ele tem uma aparência de besouro. O seu tamanho basicamente pode variar. Muitos falam que ele pode ter um tamanho de mais ou menos uns 10 para 20 metros. Então alguns falam que ele é um pouco menor, de 10 para 5 metros. Mas não sabemos praticamente nada sobre ele.
Não temos nem exatamente uma imagem que possa dizer como ele é, mas essas são as únicas informações que temos sobre este titã. Typhon. O titã Typhon está localizado em Angkor Wat, lá no Camboja. Este titã tem basicamente o nome de uma criatura da mitologia grega, que é o próprio Typhon, uma criatura que quase matou os Zeus e simplesmente quase derrotou todos os 12 deuses do Olimpo. Isso mesmo que você viu. Este titã, ele é filho de Gaia com Urano. Esse titã simplesmente é uma criatura simplesmente destrutiva. Isso porque ele basicamente poderia simplesmente chegar até as estrelas. E seus braços, pela mitologia grega, chegaria do ocidente até o oriente. Isso mesmo. Só que essa criatura acabou sendo destruída pelo próprio Zeus. Não sabemos exatamente como sua aparência é, mas provavelmente é de uma estrela gigante. Isso porque nos quadrinhos de Godzilla Domínio mostrou que essa criatura é basicamente uma estrela do mar. Yamata no Orochi. O titã Yamata no Orochi foi mostrado na localização no Monte Fuji, no Japão. Mas sabemos que este titã não está mais lá. Isso porque no chamado de Ghidorah, este titã saiu da sua localização. E quem está no Monte Fuji hoje é o Rodan. Então podemos dizer que este titã provavelmente deve estar lá na Ilha da Caveira, onde Kong estava anteriormente. Ou ele também possa estar em algum lugar das Américas. Isso porque ele basicamente é uma criatura simplesmente gigantesca. Isso porque na mitologia japonesa, este titã, que é chamado de Yamata no Orochi, é uma criatura que, como se fosse um dragão de 7 cabeças e 7 caudas. E essa criatura simplesmente é como se fosse um dragão gigante. Leviatã. O titã Leviatã está localizado em Loch Ness, lá na Escócia. E como vocês percebem, Loch Ness, simplesmente essa criatura é basicamente o monstro do Lago Ness, só que nesse universo. Isso mesmo que você ouviu. Esse Leviatã basicamente tem o nome de uma criatura bíblica, só que a sua localização provavelmente deve ser do monstro do Lago Ness. Isso porque, como sabemos, no Monstro-Verso existem muitos titãs que são representados por criaturas místicas e também por várias lendas. Não sabemos exatamente muita coisa sobre esse titã, só sabemos que esse titã está localizado em Loch Ness, lá na Escócia. E a sua aparência provavelmente deve ser de um dinossauro, como o Plesiosauro, que é um dinossauro marinho que surgiu lá no período Cretáceo. Baphomet. O titã Baphomet está localizado em Volumilis, lá no Marrocos. E essa criatura basicamente tem o nome como se fosse o nome do próprio inimigo, ou podemos dizer do próprio capiroto. Essa criatura basicamente, a sua aparência varia muito. Muitas pessoas variam que sua aparência possa ser de um javali, já que muito desse nome se varia muito no javali, que é uma criatura do mal. E também muitas pessoas falam que é como se fosse uma mistura de um bode com uma criatura demoníaca. Mas muitos variam que possa ser um morcego gigante, ou também muitas pessoas variam que possa ser a imagem do próprio demônio. Mas não sabemos exatamente nada sobre sua aparência. Em algumas artes conceituais, essa criatura basicamente era uma criatura feita de ossos e também não tinha basicamente nada, como se fosse um zumbi vivo. Então por causa disso não sabemos exatamente nada, só sabemos que este titã está localizado lá no Marrocos. Mokelebebe. O titã Mokelebebe, ele sim já apareceu, mas não em imagem. Isso porque já foi mostrado várias cenas do seu posto, que fica lá em Jebel Rako, lá no Sudão. O que sabemos muito sobre a sua aparência é basicamente que a sua aparência é como se fosse uma mistura de crocodilo com elefante, com as presas viradas para baixo e também com um chifre na sua testa. E o seu tamanho também possa variar muito. Muitas pessoas falam que ele pode ter um tamanho médio, ou podemos dizer, o seu tamanho possa passar de 20 para 30 metros de comprimento e uma altura pode variar de 10 para 15 metros. E o que sabemos que essa criatura foi baseada em uma lenda local, onde fala de um último dinossauro que ainda está vivo. Mas essa é a aparência que basicamente todo mundo fala, que é essa que nós vimos no Monstro-Verso. Sekhmet.
Sekhmet está localizado no Cairo, no Egito. E o Titã Sekhmet foi baseado em uma deusa da cura, a deusa Sekhmet. Essa deusa, ela tem cabeça de leão e corpo de gente. Mas, como Titã, ela tem corpo de leão e asas de pássaro. E o seu tamanho pode variar muito. Muitas pessoas falam que ele tem o tamanho da própria esfinge. Mas os seus poderes basicamente são desconhecidos até agora. Esse Titã basicamente nunca foi mencionado nem explorado até agora. Mas ele pode ser explorado no próximo filme. Já que vimos que no Cairo, no Egito, em Novo Império, que o Titã não estava lá. Então o Sekhmet pode estar em algum lugar que a gente não saiba. Como vimos nesse vídeo, existem muitos titãs no Monstro-Verso que não foram até agora explorados. Mas agora, com essa confirmação do terceiro filme, que vai se basear nos humanos atacando os titãs, podemos ver alguns titãs que não foram explorados. Só que a gente só vai esperar mais 2 anos até esse filme ser lançado. Falou pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou Elivaldo e falou pessoal, até o próximo vídeo.